Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui para abençoar a sua vida com uma palavra que Deus tocou no meu coração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar com você hoje, vai te trazer um conforto. E ele me mostrou claramente que muitos de vocês estão passando por lutas, por desertos, e tudo isso tem roubado a sua paz. Você não tem encontrado uma alegria, você tem perdido as esperanças. E por isso eu estou aqui hoje para ser boca de Deus na tua vida, para trazer uma mensagem de conforto, uma mensagem que será acompanhada com uma oração no final. Por isso eu quero muito que você fique comigo até o fim. E desde já eu quero agradecer a todos vocês que têm orado comigo de manhã e de noite. Eu quero mandar um abraço para todos vocês que moram fora do Brasil, vocês que têm acompanhado, têm compartilhado. Meus irmãos, isso alegra demais o meu coração. Eu sei que essa obra é de Deus e eu fico tão feliz quando eu escuto os testemunhos. Esses dias mesmo eu ouvi um testemunho de uma irmã que estava no hospital, chorando, muito triste, porque ela estava sozinha naquele quarto e de repente ela começou a ouvir a oração. O Espírito Santo foi enchendo o coração dela, encheu aquele quarto ali e aquela pessoa foi tocada. Ela foi curada e no dia seguinte ela recebeu alta, porque Deus fez uma obra maravilhosa ali. Então, irmãos, essa obra é do Espírito Santo. Não importa se você é religioso ou não. Aqui eu falo somente de Deus, da Bíblia, que é a sua palavra, e por isso nós temos visto tantas coisas acontecendo, porque Deus ele age aonde Ele quer, Ele usa quem Ele quiser, e Ele tem usado você também. Quando você compartilha esta oração, pessoas são tocadas, você pode salvar vidas, amém? Por isso, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, eu quero muito que você se inscreva. É só você clicar no botão inscreva-se, que está bem aqui abaixo do vídeo, e do lado vai aparecer um sininho. Clica também nesse sininho e depois selecione a opção todas, para que você não fique de fora dos vídeos que eu colocar, ok? Então vamos começar com a mensagem de hoje. Eu quero ler com você o que está escrito no Salmo 34, o versículo 18. Olha o que diz: Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Amém? Aqui está dizendo que Deus está perto daqueles que têm um coração quebrantado, ou seja, aquele coração arrependido, que quer mudar de vida, que reconhece as suas falhas. E aqui diz também que Deus salva os de espírito oprimido, ou seja, você que está com o coração oprimido, aquele coração apertado, passando por lutas, dores, tristezas, Deus quer te salvar, Deus quer te livrar dessa situação. Eu sei, irmãos, que todos nós temos vivido dias difíceis. Parece que o céu está sempre nublado, são momentos de dor, de perda, momentos de perseguições, até mesmo dentro da nossa própria casa. Quantas vezes, irmãos, nós somos injustiçados? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que tem depressão, e aí eu perguntei como aquela moça estava, e ela me disse o seguinte: pastor, eu estou naqueles dias, no dia da nuvenzinha. Aí eu perguntei: irmã, o que é o dia da nuvenzinha? Aí ela falou: pastor, parece que tem uma nuvenzinha em cima da minha cabeça, é uma nuvem cinza, escura, eu não consigo enxergar alegria em nada, parece que nada está bom, parece que esta vida não tem sentido algum. Oh, meus irmãos, eu sei que muitos de vocês estão assim, mas é preciso que nós acreditemos nas promessas do Senhor. Irmãos, a Bíblia diz, como nós acabamos de ler, que Deus está perto dos que têm um coração quebrantado, um espírito oprimido. E é nesse momento que Ele vem e Ele nos enche com a presença dEle, quando nós nos voltamos para Ele de todo o coração. Amém? O Salmo 46, o versículo 10, diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E no Salmo 9, o versículo 9, diz que Deus é o alto refúgio para o oprimido em tempos de angústia. Então, irmãos, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. A fortaleza não é somente no sentido de força, mas está se referindo também àquelas fortalezas que tinha nos castelos. Sabe aquele local alto onde os soldados ficavam ali refugiando, se protegendo? É isso que este salmo está dizendo. E aí eu te pergunto uma coisa: para que serve a fortaleza se não for para a hora da guerra? Para que serve o refúgio se não for para os momentos de perigo? E para que serve o socorro se não for para as horas de necessidade? Por isso, irmãos, enquanto estivermos neste mundo, nós precisamos nos refugiar no Senhor.
Não adianta nada eu falar de Deus para você aqui se você não exercitar a sua fé, se você não fizer também a sua oração junto comigo, tá bom? Então, irmãos, não adianta a gente fugir da realidade. Foi o próprio Jesus quem disse que neste mundo nós teríamos aflições, mas ele disse que nós devemos ter bom ânimo, porque ele já venceu este mundo. Glória a Deus. Então, todos os dias nós temos uma escolha a fazer. Ou nós escolhemos alimentar a tristeza, dando lugar ao desespero, ou nós vamos nos refugiar no Senhor. E eu confesso para vocês uma coisa, irmãos. Se alguém escolhe a primeira opção, que é de alimentar a tristeza, ficar desesperado, essa pessoa está oferecendo um prato cheio para o inimigo, porque ele sempre tenta nos oprimir com mais problemas ainda, com preocupações. Ele não quer que a gente confie em Deus, que a gente tenha fé no Senhor. Mas, irmãos, quando nós entendemos que Deus é o nosso refúgio, que Ele é o nosso socorro, aí sim nós estamos abrindo portas no mundo espiritual para que Deus venha nos socorrer, para que Ele toque na nossa vida, nos traga a paz de espírito, para que Ele nos dê sabedoria, e é por isso que nós precisamos colocar a nossa fé no Senhor. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então, irmãos, um sinal bem claro de que nós estamos tendo fé, confiança em Deus, é que nós já não nos importamos mais com o problema. A gente sabe que ele está ali, a gente sabe que é motivo sim de preocupação, mas a gente decide confiar em Deus. E isso só é possível quando você entrega nas mãos do Senhor e você não pega de volta. É quando você não olha as circunstâncias que você consegue focar em Jesus, e aí sim Ele vai fazer um milagre que você tanto espera. Amém? E eu sei que eu estou falando para muitos de vocês aqui, porque o Espírito Santo tocou muito forte no meu coração. Você tem passado por muitas lutas nos últimos dias. É problema na família, problema com dinheiro, problemas de relacionamentos que nunca dão certo. E aí você fica desanimado e isso enfraquece a sua fé. Irmãos, eu sei muito bem o que é isso, porque durante muitos anos eu não conseguia caminhar com Deus como eu gostaria. Eu não conseguia viver uma vida de santidade como eu gostaria, eu não conseguia orar, e aí quando eu começava a ler a Bíblia, eu ficava mais frustrado ainda, porque eu não entendia nada. Até que eu aprendi a ver a palavra de Deus de uma forma muito simples, muito prática, e isso transformou a minha vida a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando você, ajudando milhares de pessoas a encontrar paz, harmonia e direção. Irmãos, e por causa disso, eu vejo que existe sim uma necessidade de você buscar ao Senhor, além dessas orações que eu já faço com você diariamente. Então eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples, fácil e muito prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro que eu escrevi foi o Momento com Deus, onde eu trago uma mensagem para cada dia do ano. Essas mensagens são simples, todas elas baseadas na palavra de Deus, e nelas você vai começar a entender o que a Bíblia quer dizer, você vai entender o contexto, e eu creio que elas vão fortalecer a sua fé e vão mudar a sua vida. E cada uma das mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está precisando. E aí o segundo livro que eu escrevi foi o Vida de Oração. Esse livro, irmãos, tem tocado tantas pessoas. Quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas que abriram em determinada página e de repente o Espírito Santo começou a tocar, essa pessoa foi consolada, parecia que tudo era voltado para ela, porque o Espírito Santo é assim, ele conhece o nosso coração e ele fala diretamente conosco. E então, irmãos, neste livro eu escrevi a oração para ansiedade, para angústia, depressão, você que tem passado por sentimento de culpa, todas essas orações vão te fortalecer muito, amém? E o terceiro livro que eu escrevi foi o Minutos de Paz, que vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido. Você vai saber exatamente o que fazer no seu dia a dia para agradar a Deus, para cumprir a vontade do Senhor e andar em obediência à sua palavra. Afinal de contas, irmãos, como eu sempre digo aqui, não adianta ter fé, você tem que praticar a sua fé. E eu creio que esse livro vai te ajudar bastante, tá bom? Então o desejo do meu coração é que todos os dias você leia esses 3 livros meus, um em seguida do outro. Primeiro você vai se alimentar da palavra, depois você vai orar e depois você vai receber uma tarefa para colocar em prática naquele dia, tá bom? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital, para que você consiga acessar aonde você estiver, no seu celular, no seu computador.
Então, irmãos, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também no comentário abaixo, ou você pode acessar o site www.jornadadafé.com.br, tá ok? Mas por favor, não clique ainda, vamos orar agora, vamos unir a nossa fé. E quando terminar a oração, você vai compartilhar esta oração e aí você vai clicar no link que está aqui abaixo. E eu creio que hoje mesmo esses livros digitais vão fazer a diferença na sua vida. Você vai fazer um compromisso com você mesmo e com Deus de que tudo será diferente a partir de hoje, tá ok? Então vamos fazer a oração agora. Se você puder, feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, e eu quero te apresentar desde já cada um dos meus irmãos que tem orado comigo, que estão agora buscando a tua presença. Meu Pai, este é o momento mais precioso do nosso dia. É o momento em que começamos te buscando, apresentando a Ti os nossos pedidos, as nossas preocupações e também para te agradecer, Senhor. Quantas vezes, meu Pai, o Senhor tem nos preenchido com a Tua presença. Nós estamos aqui reconhecendo, ó Deus, que se não fosse a Tua graça, as nossas dores seriam insuportáveis. Pai, viver neste mundo tem sido tão difícil, tão pesado. E eu senti muito forte no meu coração que muitos agora estão clamando, estão desesperados, meu Pai, porque as lutas têm sido muito grandes. Oh, meu Pai, esta mulher que está sentindo um aperto no coração, é uma angústia, uma tristeza tão forte que ela acha que não vai suportar. Quantas vezes, meu Pai, este homem acha que vai infartar, este homem acha que vai para o hospital a qualquer momento. Pai, não é esta a vontade do Senhor para nós. A vontade do Senhor é que a gente confie de todo o coração. Mas, Senhor, nós estamos aqui reconhecendo, nós somos falhos demais, nós somos pequenos, a nossa fé é pequena. Senhor, ajuda-nos na nossa falta de fé. Oh, meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, derrama do Teu Espírito Santo sobre nós. Aquieta, acalma o coração desta mulher, o coração deste homem. Oh, Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, aquieta esta alma. Pai, eu não creio que nós viemos a este mundo para sofrer. Este deserto é um lugar de passagem, não pode durar uma vida inteira. Meu Deus, essa mulher não consegue superar a dor do luto. Ela perdeu o esposo, aquela outra perdeu o filho. Meu Pai, tira essa angústia, tira esse peso na alma, Senhor, que fique somente as lembranças boas, que fique somente a gratidão no coração, pelo tempo que o Senhor permitiu que este ente querido estivesse com ela. Oh, meu Deus, são tantas as lutas, os problemas, as dificuldades, que muitas vezes não encontramos uma saída, mas a Tua palavra diz que Tu és o nosso refúgio e fortaleza. E eu creio, meu Pai, que nesses tempos de guerra, o Senhor está nos sustentando e nos guardando e nos protegendo. Por isso, meu Pai, eu te peço, tome conta dessa pessoa, da sua família. Oh, meu Deus, essa mulher que está enferma, está com enfermidade. Jesus, eu declaro a cura agora. Em nome do Senhor Jesus, seja curada, seja curado. Você, homem que está preso nos vícios, você não consegue se libertar, eu declaro a libertação sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, cadeias estão sendo quebradas. Eu estou enxergando agora cadeias caindo no chão. O inimigo está perdendo as forças. Satanás, tira tuas mãos desta vida, desta família, em nome de Jesus. Você não tem poder contra elas, porque o sangue de Jesus as purifica de todo o pecado. Você não pode mais acusá-las, porque Jesus é quem os defende. Jesus é o nosso advogado fiel. Por isso, Satanás, bate em retirada. Você não tem poder contra a nossa vida, contra a vida dessa pessoa, contra a sua família, porque o Senhor Jesus é o dono deste lar, é o dono desta pessoa, e Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ó Senhor, meu Deus, eu te peço, acampa os teus anjos ao nosso redor, guarda-nos, Senhor, das provações, das tentações, e em nome de Jesus eu já te agradeço, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, e as tuas promessas são maravilhosas. Obrigado, Senhor, por nos dar essa fé que nos faz enxugar as lágrimas e dar a volta por cima e acreditar que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus.
Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo 91. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, nós não podemos guardar somente conosco. E eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que tem de mais nesse salmo? Eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e tem uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele salmo aberto como um sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos. E assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil, de perseguição ou de lutas, ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós. Mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto-chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, neste dia, para clamarmos ao Senhor pela Sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh meu Pai, nós temos passado por tantas provações, o inimigo tem tentado contra nós, o inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos, senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo ataque do diabo contra a nossa vida. Oh, nós cremos, Senhor, que é à sombra do Todo-Poderoso que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Oh, meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão,
estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Oh, meu Pai, também queremos te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34:19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso nós já te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, é um salmo espiritual, e é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro, um problema na área emocional, Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler para você os versículos 3 e o versículo 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esse citado no Salmo 91 são criados para capturar pássaros ou animais, e o salmista conhecia muito bem disso. Por isso ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele irá nos manter protegidos e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém? Então vamos orar novamente, feche os seus olhos e eu tenho certeza, o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Oh, meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Oh, Senhor, nos livre da hora da tentação, para que não façamos escolhas erradas que vão trazer satisfação à nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas, quando o perigo se aproximar, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Oh, meu irmão, que bênção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos ouvirá. E se aproximarmos de Deus, Ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso vamos continuar nesse salmo. É um salmo tremendo, um salmo maravilhoso. E no versículo 5 e o versículo 6, onde lemos a continuação desse salmo, está escrito assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas,
nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91, essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro e durante toda a sua vida ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer. E nós cristãos devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós que confiamos no Senhor estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia! E eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão grandes que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir, porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas. Parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Oh meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando, na presença do Senhor, clamando por um socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos. E por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, entra com provisão, Senhor, e coloca em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na Tua presença e nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na Tua presença, em nome de Jesus. Mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, ó Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz. Jesus, entra com provisão. Faz a obra, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas, do poder do inimigo. E hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo. Mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque Ele lutará as nossas batalhas. Aleluia. Glória a Deus. E vamos continuar a leitura do Salmo 91. E os versículos 7 e 8 desse salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas. E diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia. Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes nós esperamos que através dessas palavras os nossos problemas venham a ser resolvidos. Mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo
aqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos proteja e que realmente nós não venhamos cair igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, todos os dias milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua palavra, elas não se rendem ao Teu amor, à Tua graça, ao Teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia, para clamar pela Tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos Teus filhos e das Tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde, para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do Teu cuidado, ó Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então derrama a Tua unção sobre todos os Teus filhos que estão participando dessa oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar ao Senhor agora, Pai. E eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o Teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém? Então nós vamos decidir a partir de hoje permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a Sua palavra e confiando no Seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora vamos meditar nos versículos 9 e o versículo 10 do Salmo 91. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na Sua palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida, mais o inimigo fica furioso com essa decisão e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo o coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas, as provações vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então vamos orar mais uma vez. Nós já passamos da metade do Salmo e eu tenho certeza, se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito, você está se conectando com Deus e isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos novamente na Tua presença, primeiramente para Te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da Tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu Pai, nós Te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de Ti. Oh, meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao Teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em Ti, nenhum mal poderá nos abalar, porque a Tua palavra diz que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia! Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém.
Glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo. E nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia! Então nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito assim: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos ele envia para nos ajudar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir e Ele fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém? Então vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio que está sendo uma bênção para mim e para você, e com todos aqueles que ouvirem esta oração, por onde quer que vá, fora do Brasil, em outros continentes. Eu creio, o Espírito Santo que age aqui conosco é o mesmo que age em qualquer lugar. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar por socorro, ó Deus. Oh, meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, envia os Teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela Tua proteção espiritual, meu Pai. Dê ordens a eles para que eles nos segurem pelas mãos e não nos deixe tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os Seus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes rumo à eternidade ao Seu lado. Eu te peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa oração. Oh, meu Pai, são tantas pendências, tantas necessidades. Quantas pessoas, meu Pai, têm tropeçado na vida. Mas a partir de hoje, ó Pai, eu creio que o Senhor nos enviará esses anjos. Eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus eu creio, o Senhor está transformando as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós reconhecermos que sem Deus é impossível seguir em frente, nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada, e nós teremos força suficiente para enfrentar Satanás e os seus demônios, e nós vamos sair vitoriosos. Amém. Glória a Deus. E agora estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Deus, Ele quis falar com você, Ele quis acalmar o seu coração. E se você quiser ouvir esse salmo depois, novamente, 1, 2, 3 vezes, isso tudo vai te fortalecer, porque Jesus disse que as minhas palavras são espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo, e Ele vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém? Nós vamos ler agora o versículo 14, o 15 e o último versículo 16. Amém? Está escrito assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Oh, meus irmãos, como eu amo esses versículos. Jesus disse que ninguém ou nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger
e também vai nos responder quando clamarmos por Ele por ajuda. Graças a Deus por esse amor tão grande, o Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam para o nosso bem. Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo ataque do inimigo, Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem. Aleluia! E vamos fazer a última oração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos seus filhos, das suas filhas, que assumiram o propósito de participar dessa oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Oh meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra nossas vidas. Eu sei, Senhor, nós não merecemos, nós erramos diariamente, nós pecamos, muitas vezes somos teimosos, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a Tua proteção, com a Tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o Seu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nesse momento e mostre a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, nós chegamos ao final desta oração baseada no Salmo 91 e eu espero do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Eu também desejo que você tenha conseguido entender que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança quando você estiver passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer. E ainda que o Salmo 91 seja muito mais do que um amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas, ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com as suas flechas e armadilhas. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deixe aqui abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou continuar orando. E se você tiver alguma sugestão de temas, de orações a serem feitas em alguma área que você precisa, deixe também nos comentários. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gostou, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Deus abençoe.